Será que você está no celular? Eu acho que não. O áudio está bom? Se der microfone, você só vai. Ok, vamos lá então. Boa noite a todos. Eu sou Ângela Santos, né? Ângela Aparecida Santos. Eu sou egressa do programa de pós-graduação em estudos rurais da Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha, em Mucuri, e sou engenheira agrônoma pela Universidade Federal de Minas Gerais. Nossa temática hoje é agricultura familiar e políticas públicas no norte de Minas Gerais e Vale de Jequitinhonha. A minha proposta, ao trazer essa temática aqui para discussão, né, com o meu olhar de pesquisadora e com o olhar de uma entidade executora dessas políticas públicas. A principal entidade aí responsável pela execução das principais políticas públicas direcionadas para a agricultura familiar é a Emater, e por isso, para o meu diálogo hoje, o meu convidado é o Yuri, e eu vou pedir que o Yuri se apresente, e ele está representando essa entidade. Yuri, a fala é sua. Obrigado, Ângela, pelo convite. Gostaria de desejar a todos os participantes, né, uma boa noite. Eu sou engenheiro agrônomo, formado pela UFMG, né, especialização em meio ambiente e em bovinocultura pela UFLA. Estou na Emater há 15 anos e atualmente estou na área de coordenador técnico regional na área de bovinocultura e outras políticas também. Então, para abordar aqui a nossa temática, né, com enfoque no Vale de Jequitinhonha, eu vou trazer alguns pontos da minha pesquisa de mestrado. Então, minha pesquisa pelo Programa de Estudos Rurais, né, pelo nosso programa aqui da UFVJM, foi Políticas Públicas para a Agricultura Familiar, com enfoque no PAA. Então, eu vou trazer alguns pontos dessa política aqui para a nossa discussão. Então, o nosso recorte aqui, ao trazer essa temática voltada para o Vale de Jequitinhonha, é por essa questão, mas eu também não poderia deixar por fora, né, o meu norte de Minas Gerais, que eu também tenho uma pesquisa com política pública lá no município de Japonvá, que está no norte, então vou trazer também alguns pontos dessa pesquisa. E também o enfoque no norte de Minas é por essa minha pesquisa, mas também por esse trabalho do Yuri, da Emater, da Regional de Januária, que eu conheço e que eu admiro, e que eu acho que tem uma contribuição riquíssima para esse momento, para a gente, inclusive, trazer para a discussão essa temática que é tão importante, e que, às vezes, a gente vê pessoas que estão de fora, que não conhecem a temática, que não conhecem a importância das políticas públicas para a agricultura familiar, e, às vezes, acabam criticando, dizendo, a política pública para a agricultura familiar não funciona. Ué, não funciona com que olhar? Com que olhar que você está apropriando-se desse lugar de fala, né? Então, assim, nós, enquanto pesquisadores, eu, enquanto pesquisadora, e o Yuri, enquanto coordenador técnico da Emater Regional de Januária, nós vamos trazer um pouquinho dessa discussão aí de políticas públicas para a agricultura familiar. Então, eu vou pontuar eu vou fazer os meus apontamentos, né, trazendo os principais pontos da minha pesquisa, e em seguida eu vou passar a fala para o Yuri. Mas sempre que eu falo de agricultura familiar, eu gosto de começar fazendo uma historicidade. Porque, assim, várias transformações ocorreram no cenário agrícola brasileiro e até no cenário agrícola mundial. Então, a gente tem aí transformações importantes ocasionadas, por exemplo, pela primeira revolução industrial, pela primeira revolução agrícola dos tempos modernos, né, que veio ocorrendo aí junto com a primeira revolução industrial. Essa primeira revolução agrícola dos tempos modernos ocorreu aí por volta do século XVI ao século XVIII, já promovendo alterações nos modos de cultivo, já aí substituindo o pousio pelo cultivo de cereais e de forrageiras, já impactando aí a produção e a produtividade com essas alterações que veio promovendo. E o importante, né, eu sempre gosto de aproveitar essa oportunidade também
para a gente trazer um pouco da historicidade em relação aos sujeitos do campo, já nesse contexto. Então, a gente tem aí, já com a chegada da modernização aqui no Brasil, já os reflexos aí dessa primeira revolução agrícola dos tempos modernos, ocorrendo lá na Europa, a gente já, quando essa modernização começa a chegar aqui, né, os grandes fazendeiros começam a se apropriar dessas inovações tecnológicas, começam a incorporar aí a modernização no cenário agrícola, né, nas suas lavouras, nos seus plantios, e esses fazendeiros começam a se sentir incomodados com aquele trabalhador, dono da pequena propriedade, que trabalhava para o consumo da família, com a certa resistência que eles apresentavam para incorporar essas inovações tecnológicas. Então, um desses grandes fazendeiros aí é o Monteiro Lobato, na região do interior de São Paulo, né, na região de Taubaté, interior de São Paulo, e que se mostra extremamente incomodado com essa resistência do camponês ao ter essa dificuldade de incorporar essas técnicas modernizantes. E ele, diante desse incômodo com esse trabalhador do campo, ele constrói aí o personagem do Jeca Tatu, ridicularizado, inferiorizado, para representar esse sujeito que, para ele, era sinônimo de atraso para o desenvolvimento do cenário agrícola brasileiro. E tem autores aí que até diz que nessa época, por volta de 1914, o Monteiro Lobato escreve um artigo denominado Velha Praga, na seção Queixas e Reivindicações, para o jornal Estado de São Paulo, como uma forma de protesto contra esse trabalhador que resistia a essas modernizações, né, que chegava aí no cenário agrícola brasileiro. E eu sempre gosto de trazer isso para minhas discussões, porque a gente vê isso muito forte ainda. E quem é do cenário agrícola como eu, né, quem me conhece sabe que eu sou filha de agricultor, e sou neta e sobrinha de agricultor. Então, assim, é um incômodo para a gente. A gente precisa aproveitar essas oportunidades para a gente tentar desconstruir isso aí. Então, o trabalhador do campo, hoje conhecido como agricultor, né, mas o caipira, o camponês, ele tem o seu modo próprio de trabalhar, de cultivar a terra. E ele não é esse ser ridicularizado aí que a gente vê muito forte ainda no contexto rural. E um exemplo aí, quando eu falo que a gente vê isso muito forte no contexto rural, é, por exemplo, quando a gente vê no período de São João, nas quadrilhas, a fantasia do caipira que a gente vê as pessoas incorporarem é muito essa imagem do Jeca Tatu, ridicularizado, todo maltrapilho, maltrajado, é muito dessa imagem. E isso é resultado muito dessa construção aí, desse personagem do Monteiro Lobato. Claro que, segundo autores, ele fez o Sítio do Pica-Pau Amarelo como uma forma de se retratar, né? Mas, assim, a gente tem aí, nós somos do contexto rural, e sabendo disso, a gente tem esse incômodo aí com essa criação dele. Outro ponto que é importante também, quando a gente fala de revolução na agricultura, a segunda revolução agrícola dos tempos modernos, que ocorre, né, por volta de metade do século XIX, início do século XX, também na Europa. Então, ela traz uma transformação mais profunda da agricultura, né, assim, de uma certa forma, mais profunda, porque ela vem introduzindo espécies melhoradas, espécies vegetais melhoradas, espécies animais também melhoradas, e vem trazendo maquinários produzidos lá na primeira revolução industrial. Então, ela vem trazendo essa transformação bem profunda. E todo esse processo, né, essa modernização aí da segunda revolução agrícola dos tempos modernos, ela é disseminada da Europa para as demais partes do mundo com a denominação de Revolução Verde. E chega aqui no Brasil por volta de 1950, 1960. E esse discurso aí em favor da disseminação dessa revolução foi com o discurso de que acabaria com a fome, né? Que era preciso incentivar a produção em larga escala para acabar com a fome. Isso teve muito apoio do Banco Mundial, né, com a concessão de políticas de crédito, a fim de incentivar aí essa modernização do cenário agrícola do mundo como um todo. Então, só que essa revolução, né, essa revolução verde, ela veio muito em favor da grande propriedade. Então, ela veio privilegiando os donos das grandes propriedades. Né? Como é que um pequeno trabalhador da roça, né, dono da pequena propriedade, vai conseguir produzir em larga escala, se o propósito dela era esse?
Então, ela veio muito no sentido de favorecer os grandes proprietários mesmo. E o Graziano Neto, ele até denomina essa modernização como modernização conservadora, porque ela veio concentrando, né, conservando ali a grande propriedade em detrimento da pequena propriedade. Isso teve muito reflexos negativos no contexto brasileiro como um todo, né? Aí a gente tem a expropriação do trabalhador do campo, o intenso êxodo rural, como consequências aí dessa modernização conservadora. Para o contexto do Vale do Jequitinhonha, o Ribeiro ele traz uma discussão em um dos seus artigos, que a fim de incentivar a adoção das inovações trazidas pela Revolução Verde, várias políticas de crédito foram direcionadas para o Vale do Jequitinhonha por volta de 1970, mas também veio com esse caráter de privilegiar o grande proprietário, porque muitos dos pequenos proprietários aqui do Vale do Jequitinhonha não conseguiram aí fazer uso dessas linhas de crédito, porque exigiam rendas mais elevadas, exigia mudança ali naquela estrutura da propriedade, na forma de trabalhar a terra, e os pequenos proprietários não tiveram condições de fazer isso. Nessa mesma perspectiva modernizante, aí nesse contexto da Revolução Verde, de incentivar a modernização no campo, a gente tem o direcionamento, né, de incentivos do governo para a implantação das reflorestadoras, das empresas reflorestadoras e implantação da cultura do eucalipto aqui no Vale do Jequitinhonha. Então, a gente tem aí vários impactos, né, para os sujeitos do campo aqui do Vale do Jequitinhonha, os impactos aí sociais, econômicos e ambientais. Como impactos sociais aí e econômicos, nós temos a expropriação dos camponeses, né, que residiam nas grotas, com as perdas das suas terras, né, daquela chapada que era de uso coletivo, e que eles utilizavam ali para coletar frutos nativos, para o plantio de pastagem, criação de gado. Como impacto negativo, aí nós temos a redução da biodiversidade e de cursos de água devido ao secamento. Aí, né, devido a essa desigualdade construída aí no campo, vários movimentos sociais entram na luta para a categoria que ficou alijada desse processo de revolução, que ficou ali sem conseguir se modernizar, né, e ficou marginalizado ali pelas políticas do governo. Aí ocorre a construção da categoria agricultura familiar para englobar esse sujeito do campo que não se modernizou, mas também não se desapareceu e manteve-se no campo, resistindo com seu modo de trabalhar a terra. E o Piccolotto ele traz para a gente uma discussão dessa construção com as contribuições de atores na vertente acadêmica, social e política. Na vertente acadêmica, ele traz vários autores que tiveram trabalhos acadêmicos mostrando um olhar positivo para a agricultura familiar, traçando ali, né, umas características positivas dessa agricultura, né, desse modo de trabalhar a terra ali juntamente com a família, na pequena propriedade. Aí ele cita lá vários trabalhos, né, o trabalho de Graziano Silva, o trabalho de Ângela Bergamasso, Ângela Cageyama e Sônia Bergamasso, o Abramovay, a Vanderlei, o Eli da Veiga, vários autores que trouxeram esse olhar positivo, e isso contribuiu para que outros autores também começassem a enxergar a agricultura de base familiar de forma positiva. Então, assim, a gente diz que o olhar desses autores, trazendo esse olhar positivo, promoveu um deslocamento teórico da forma que os autores, por volta de 1970, tratavam a agricultura familiar, né, nos trabalhos acadêmicos. E na vertente social, a gente tem a contribuição dos movimentos sociais, que diante ali daquela desigualdade construída no campo, lutava ali por uma importância política daqueles sujeitos que ficaram alijados ali daquelas políticas de crédito, né, a fim de incentivar a modernização. Então, eles lutavam, assim, não, peraí, tem uns sujeitos no campo, né, que precisam de uma atenção especial, precisa ali que o governo olhe para ele com um olhar especial, porque ele é resultante de um longo processo de diferenciação social ali, né? Ele ficou aí sem conseguir acessar as linhas de crédito que até então foram concedidas visando favorecer a grande propriedade. Aí, nesse contexto aí da contribuição dessa vertente social, a gente tem a criação da FETRAF, a Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar,
e tem uma mudança, né, de redirecionamento da CONTAG, a Confederação dos Trabalhadores na Agricultura, passando a fazer uso do termo agricultura familiar. Então, os sujeitos aí nessa vertente social contribuíram para a luta por uma importância política para esses sujeitos. E na vertente política, a gente tem a legitimação dessa agricultura familiar com a instituição de políticas públicas. E a primeira política pública que é concedida pelo governo, né, como uma forma de resposta aí pela luta desses movimentos sociais, a gente tem o PRONAF, que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. E após o PRONAF, várias outras políticas públicas foram desencadeadas aí para essa agricultura de base familiar. A Kátia Grise e o Sérgio Schneider, eles fazem uma categorização dessas políticas direcionadas para a agricultura familiar em 3 gerações, que é a primeira, a segunda e a terceira geração. A primeira geração marcada pelo referencial agrícola e agrário, né, que é o referencial do PRONAF, que vem muito uma perspectiva modernizante, de incentivar os agricultores a produzir para inserir-se no mercado. A segunda geração é a geração marcada pelo referencial social e assistencial, isso resultante de lutas, né, de vários atores que lutavam aí por uma política de crédito que considerasse ali aquela diferenciação social daqueles sujeitos do campo. Aí a reivindicação era, peraí, eles não precisam simplesmente se inserir no mercado, não, a gente não precisa de política que promova só isso, não, é preciso também considerar esse cenário aí de desigualdade em que eles estavam imersos. Então, é preciso também um referencial social e assistencial. E a gente tem várias políticas públicas aí importantes nessa segunda geração, com destaque aqui, né, eu vou destacar uma que são as políticas do Plano Brasil Sem Miséria. Uma das ações importantíssimas para os agricultores é o Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais, que direciona aí R$ 2.400 para os agricultores, mais assistência técnica para melhorar a condição de vida ali daquele agricultor, incentivá-lo também nas atividades agrícolas. A terceira geração é marcada por um referencial de construção de mercados e sustentabilidade ambiental e soberania alimentar, que é o programa de aquisição de alimentos, né, como principal representante aí dessa terceira geração. Esse programa, eu vou enfocar ele aqui, de agora para frente, porque ele foi objeto da minha pesquisa de mestrado aqui em Datas. Datas é um município aqui próximo de Diamantina, em que, por anos, a mineração foi a principal base econômica. Com a queda da mineração, a agricultura ganhou força, né, e hoje a agricultura é a principal base econômica do município. E foi se fortalecendo muito com a chegada dos produtores de morangos do sul, que vieram para cá e acabou incentivando vários outros agricultores, e hoje vários agricultores familiares produzem morango. Então, a gente tem a base econômica aí com o carro-chefe do morango, mas a gente tem também produção de batata inglesa e tem também produção de alho, né? Está começando lá a produção de alho, porque a região tem essa potencialidade. Então, eu investiguei esse programa lá em Datas, né? Porque eu queria conhecer os benefícios desse programa para esse público rural, para esses agricultores familiares de lá. Então, esse programa de aquisição de alimentos, ele é um programa que tem 2 públicos beneficiários, que são os agricultores e as famílias em situação de vulnerabilidade social. Então, ele é uma das ações do Fome Zero, que foi criado pela Lei 10.696, de 2 de julho de 2003, e ele tem essa grande importância de incentivar a produção por parte dos agricultores familiares, melhorando sua condição alimentar, mas também melhorando a condição alimentar das famílias em situação de vulnerabilidade social. Porque o agricultor ele vai vender a sua produção para o programa e o programa vai doar para as famílias em situação de vulnerabilidade social. Então, lá no município de Datas, 28 são os agricultores familiares cadastrados no programa, né, na etapa de 2018-2019, que foi a etapa que eu pesquisei. 10 tiveram problema com documentação e não participaram efetivamente do programa, mas 18 forneceram produtos para o programa. As famílias em situação de vulnerabilidade social, lá nessa etapa, foram 164 famílias cadastradas e beneficiárias do programa. Então,
Na minha pesquisa, eu propus conhecer os benefícios para o público beneficiário, que são essas famílias em situação de vulnerabilidade social, mas também esses agricultores na condição de fornecedor, e busquei também conhecer o papel das instituições gestoras, e, né, e saber que limitações esses sujeitos aí, tanto a instituição gestora quanto os beneficiários, encontram ali enquanto participantes dessa política pública. Então, a Emater, ela tem o papel de fazer o cadastramento dos agricultores, ela que vai fazer a chamada pública e vai cadastrar os agricultores como beneficiários, fornecedores do programa, né? Esses agricultores precisam atender alguns requisitos que a diretriz do programa traz. O CRAS, ele tem o papel de cadastrar as famílias consumidoras, essas famílias em situação de vulnerabilidade social. Tanto para os agricultores quanto para as famílias consumidoras, a exigência é que eles estejam inscritos no CAD único, porque a ideia é promover uma melhoria da condição de vida e alimentar ali desses sujeitos que estão em condição de extrema pobreza. Então, essas famílias, além de estar inscritas no CAD único, elas precisam apresentar outros requisitos que as diretrizes do programa também delimitam. Então, a Emater, ela tem esse papel de fazer o cadastramento dos agricultores para fornecer para o programa, atendendo, né, as diretrizes as diretrizes do programa e os requisitos, né, para participar como fornecedor. E, além disso, ela recebe os produtos dos agricultores, né, fazendo toda aquela análise para ver se o produto tem função de uso, fazendo a pesagem, né, e todo aquele processo ali para contabilizar a produção que cada um entregou. E o CRAS vai receber esse produto do jeito que a Emater receber dos agricultores e vai montar os kits para ser entregues para as famílias. Então, ela monta no saco, ela monta os kits, variando ali os produtos que os agricultores entregarem, entre frutas, verduras, né, e legumes, e vai fazer a distribuição para essas famílias. Então, investigando esse programa lá no município, a fim, né, de verificar os benefícios desse programa para os agricultores, nós fizemos alguns questionamentos, né, em termos de benefícios, mas também em termos de limitações, de dificuldade que eles encontram para participar desse programa. E o agricultor, né, a maioria deles responderam que o principal problema é a sazonalidade. Eles têm dificuldade de produzir o ano inteiro, né, os itens que eles se comprometeram a entregar para o programa. Isso é normal mesmo, porque as culturas elas têm sua época própria para ser produzida, né? Mas aí, com uma proposição visando sanar e superar essa limitação, né, uma das propostas na minha pesquisa foi fazer um planejamento, uma organização e uma diversificação aí da produção desse agricultor. Muitos agricultores não conseguiram participar do programa como fornecedor, né, por causa do cartão do produtor, que é um dos requisitos para cadastrar no programa, né? Então, eles tiveram dificuldade de acessar esse cartão do produtor, muitos por uma condição precária ali da terra, não ter a documentação tudo certinha, e eles não conseguiram esse documento, e por isso eles ficaram impossibilitados de participar. E com uma proposição aí visando superar essa limitação, né, o que tem aí na minha dissertação que eu propus, é que haja um melhor esclarecimento aí, né, por parte das entidades executoras, dos requisitos necessários para estar resolvendo essa problemática aí, seja tentando resolver a questão do documento da terra, ou outro documento, para que ele consiga acessar esse cartão do produtor e consiga se inserir aí como beneficiário fornecedor. Em termos dos consumidores, né, dos beneficiários consumidores, a principal limitação aí, a principal dificuldade que as famílias me apontaram é que há pouca oferta, porque o programa, ele tem uma problemática aí no município de Datas. São poucos agricultores entregando, participando do programa, e, por outro lado, há uma demanda altíssima. São muitas famílias que precisam. Muitas famílias que estão nessa condição de vulnerabilidade social e precisa ser um consumidor, um beneficiário consumidor do programa. Então, assim, quando eles falam, não, seria bom se tivesse mais produto para todo mundo conseguir levar um kit para casa.
porque assim, era até desconfortável para muitos mesmo, porque até gerava conflito, porque o CRAS, diante dessa problemática, em 2018, ele agrupou as famílias em grupos prioritários e seguia aqueles grupos prioritários para fazer a distribuição dos kits. Só que somente os 3 primeiros grupos estavam sendo beneficiados. Os últimos grupos ninguém nunca conseguia ser beneficiado, porque a quantidade de produto entregue era pouca. Aí ele, diante de algumas reclamações, né, porque o CRAS coloca a caixinha lá para receber reclamações, sugestões de melhoria, eles têm todo esse trabalho. Uma das reclamações que o CRAS recebeu foi isso, né, que a equipe do CRAS recebeu foi essa. Aí ele mudou a metodologia de entrega dos kits em 2019. Em 2019, ele a equipe passou a pegar a lista de todas as famílias cadastradas e seguir uma ordem ali naquela lista. E considerar, por exemplo, na quarta-feira, que era o dia de entregar os produtos, se tivesse lá 50 kits montados, naquele dia 50 famílias eram beneficiadas. Na quarta-feira seguinte, a partir daquele número 50 que eram beneficiadas. E com isso eles conseguiram distribuir para toda a lista. Todos da lista foram beneficiados. Só que quando a gente faz uma análise do número de kits que deveria ter sido entregue, por exemplo, em 2018, o período, a quantidade de kits em que deveria ter sido entregues, o número de pessoas que deveriam ser beneficiadas, a gente vê que só 58% das famílias foram beneficiadas. Em 2019, do mesmo jeito, quando a gente pega o número de kits que deveria ter sido distribuído por um determinado período e o número de pessoas que deveria ter sido beneficiada todas as quartas-feiras, a gente vê que só 48% foi beneficiado. Então, assim, essa problemática compromete um pouco o programa no município de Datas, porque há pouca oferta e uma alta demanda. Mas todos que são beneficiados avaliam de forma muito positiva. Os agricultores, por exemplo, eles que são os beneficiários, né, todos que estavam ali, que forneceram para o programa são diretamente beneficiados, eles apontaram, por exemplo, 100% deles apontaram que o programa constitui uma oportunidade de comercialização que eles não tinham antes. Ou os outros, né, também apontam como melhoria de renda para o grupo familiar. Teve gente mesmo que eu estava na casa, né, fazendo a minha pesquisa, falou assim, não, se não fosse o recurso do programa, na época das chuvas, a gente estaria molhando, porque essa cozinha aqui goteirava demais. Então, hoje eu reformei minha cozinha, eu melhorei minha casa com o dinheiro do programa. E, assim, é muito significativo para esse agricultor. E eles tiveram problema com atraso de pagamento, porque o pagamento vem diretamente do governo para eles. Mas, diante dos benefícios que para eles são tão significativos, esse aí não foi problema nenhum. Nenhum apontou isso aí como sendo problema na minha pesquisa. E as famílias, né, as beneficiárias consumidoras, me apontaram aí como principal benefício a melhoria da alimentação de todo o grupo familiar. Isso porque, para eles, com o programa, participando do programa, eles passaram a comer coisas que eles não comiam antes. Eles falam assim, eu não tinha condições de comprar, e eu não tenho como plantar, eu não tenho espaço na minha casa para plantar, então eu passei a comer fruta e muitas verduras depois que eu passei a participar do programa. E esse programa é muito significativo para essas famílias, porque essas pesquisadas, né, essas famílias pesquisadas aí, 50% delas contam somente com o Bolsa Família como o único recurso financeiro que entra no mês. E são predominantemente mães, né, solteiras, que têm filho pequeno e que não têm condições de sair de casa para ir trabalhar fora para manter a família. Então, é muito significativo aí esse programa, tanto para as famílias quanto para os agricultores participantes aí, como os beneficiários fornecedores. Outra coisa que eu esqueci de falar aqui, muito importante aí em relação aos agricultores, é que a maioria dos fornecedores aí para o programa são mulheres. Isso é um ponto muito importante do programa, né? E a Emater está observando isso aí, porque isso é uma normativa que traz a obrigatoriedade de pelo menos 35% dos beneficiários serem mulheres. Isso porque nas primeiras etapas do programa aqui no Brasil foi investigado, né, e constatado que as mulheres trabalhavam, elas iam entregar a produção, mas os projetos, né, os contratos estavam no nome dos homens. Então, assim, foi uma proposta visando dar visibilidade ao trabalho das mulheres.
porque muitos desses produtos aí são produtos dos quintais, um espaço que é da mulher, que é a mulher que desbrava ali, né, que trabalha, que maneja. Então, isso é um outro ponto muito importante do programa. Então, em termos de benefícios aí do PAA, nós temos todos esses para as famílias, para os agricultores. E a ideia de trazer tanto os benefícios quanto as limitações é, assim, uma forma de mostrar os benefícios do programa, mas trazer as limitações como uma forma de buscar estratégias aí para superá-las, diante, né, de tanta significância que ele tem para os agricultores. Isso aí vale muito a pena para a gente inserir mais agricultores, para estar resolvendo, inclusive, problemática como essa aí que a gente tem em dados. Uma outra política que eu também pesquisei, essa aqui foi no município de Japonvá, e eu pesquisei os agricultores e beneficiários do Programa de Fomento às Atividades Rurais do BSN. Então, a ideia era perceber ali na concepção deles que benefícios essa ação traz para eles. Aí, muitos apontaram ali que o programa melhorou a renda do grupo familiar, porque eles receberam os R$ 2.400, eles investiram na atividade ali na propriedade, eles tiveram condições de melhorar as condições de instalação, eles tiveram condições ali de adquirir mais animais, os que aí, por exemplo, investiram em suinocultura ou avicultura. Isso porque o recurso ele era condicionado a um projeto produtivo e assistência técnica. Todos eles tiveram que receber pelo menos 3 assistências técnicas e um projeto produtivo, e o acompanhamento ali da execução e da implementação daquele projeto produtivo. Então, no projeto produtivo, por exemplo, da pessoa que ia investir em suinocultura, eles receberam um projeto produtivo com os materiais que eles teriam que comprar para construir um chiqueiro adequado, com uma cobertura bacana, para criar os animais. Então, tudo isso eles conseguiram fazer aí com o programa. Então, para eles também, o programa contribuiu para a melhoria ali na execução das atividades, porque eles tiveram condições de estruturar, de melhorar as condições de instalações ali, das atividades que eles já têm o hábito de desenvolver na propriedade. Melo e colaboradores, né, em 2014, ele publica um trabalho que ele diz que muito mais do que esses benefícios físicos, são os benefícios em termos de assistência técnica. Porque, às vezes, o agricultor, muitos deles nem estava inserido em alguma política pública, nem recebia assistência técnica. Então, com o programa, eles passaram a ter. E essas 3 assistências técnicas, ou até mais que eles receberam, na implementação aí do projeto produtivo, né, com orientações técnicas para investir bem o dinheiro e realizar ali todas as etapas do projeto produtivo, culminou aí em resultados positivos para os agricultores. Esse trabalho foi um trabalho que eu fiz no município de Japonvá, né? Eu e a Edneila é minha orientadora aqui, foi minha orientadora aqui no programa de estudos rurais. Do PA também foi sobre a orientação dela, então eu sei que ela está me acompanhando aí, e eu agradeço muito, Edneila, um abraço para você. Então, a gente precisa estar trazendo isso para a discussão, porque assim, as políticas públicas, elas foram importantes lá na vertente, né, política, para a legitimação dessa agricultura familiar, da agricultura familiar enquanto política, né, enquanto categoria de produção agrícola. Essas políticas públicas foram importantes nessa legitimação, e elas são muito importantes também no fortalecimento das atividades e reafirmando cada vez mais essa categoria de produção, né, incentivando esses agricultores. Eu esqueci de falar um outro benefício do programa, que os agricultores me apontaram, é que para atender demandas do programa, eles passaram a produzir outras culturas que antes eles não produziam. Então, assim, houve introdução de outras culturas na área, né, na área de cultivo ali. Isso também foi muito, muito significativo. Então, na minha fala era isso, né? Eu vou olhar as colocações que vocês fizeram aí, e mais no final, depois da fala do Yuri, eu vou fazer, né, eu vou responder e ver todas as considerações aí. Yuri, a fala então agora é com você. Obrigado, Ângela. Parabéns pela apresentação, viu? Você me colocou numa situação complicada, porque você abordou muitos temas, muitos assuntos. Eu não sei se vai dar tempo de falar de tudo, mas vamos lá. Você está conseguindo ouvir direitinho aí?
Tá ok, Yuri. Certo. Então, eu Tá vou dar ok, só tô ouvindo bem. Vou fazer só uma contextualização rápida aqui, né? Em 2006, o IBGE realizou um censo agropecuário e identificou que aproximadamente 70% da produção de alimentos no Brasil advém da agricultura familiar, né? Leite, feijão, ovos, café, laranja, né? São produtos relevantes e 70% vem da produção desses agricultores. Em 2003, né, teve a lei de criação do PRONAF, né? E de lá para cá, foram criadas diversas políticas públicas, né? Tanto que incentivam a produção, quanto que incentivam a comercialização da produção advinda da agricultura familiar, né? E um instrumento que foi criado para poder fazer o acesso do produtor a essas políticas é a chamada DAP, né? Declaração de Aptidão ao PRONAF. É um documento que é emitido por entidades credenciadas pelo antigo MDA, hoje é o MAPA, né? O MDA foi fundido com o MAPA, então ele habilita algumas instituições, no caso de Minas Gerais, é uma das entidades, né? Existem outras. Então a gente tem um programa positivo que a gente alimenta algumas informações mediante entrevista e apresentação de documentação, e a gente verifica se o produtor enquadra ou não em acessar essa categoria como pronafiano. De posse da DAP, ele consegue acessar várias políticas públicas, seja elas de acesso ao crédito, seja ela de comercialização, entre outras. E aí vamos tentar puxar um pouquinho para essa área aí das políticas de comercialização, né? É importante frisar, Ângela, que além do BSM, né, que foi uma política importante que entrou para poder colocar o agricultor no mercado de produção e, consequentemente, levar ele também para a parte de comercialização, né, que a produção em si para consumo e subsistência, ela sempre existiu, né? Só que não adianta só o cara comer, ele precisa colocar dinheiro no bolso para estar melhorando a situação dentro de casa, né? Melhorando a qualidade de vida, as condições da família. Então, essas políticas, né? O BSM é uma delas, tem uma outra também, talvez você ainda não conheça, é o programa Dom Helder Câmara. Ele é parecido, a execução é parecida com o BSM, né? Ele também tem um fomento, também tem assistência técnica, só que ela é um pouco mais elaborada na parte de metas, ela é mais, né, tem mais ações, reuniões, e o BSM é mais focado somente na parte de assistência. Mas também são duas políticas, dois programas que caminham junto, o Brasil Sem Miséria e o programa Dom Helder Câmara. Já tratando na parte de comercialização da produção, até trabalho junto às organizações de produtores e aos produtores de forma individual também com alguns programas, né? Como você citou aí, tem o PAA, né? Ele é um programa que permite a compra da agricultura, da produção da agricultura familiar e a distribuição a pessoas em situação de insegurança alimentar e as entidades socioassistenciais, né? E também para a formação de estoques da produção da agricultura familiar. Em Minas Gerais, o PAA ele é executado em 7 modalidades, né? Você falou que tem a questão, né, da produção lá para formação das cestas para distribuir, mas existe outras. Existe também o PAA modalidade leite pela vida, né? E eu vou citar basicamente duas aqui para não delongar muito no tema. Então, existe a compra com a doação simultânea, né, que ela é executada em parceria com a Conab, e tem a compra direta da agricultura familiar, né, que é executada pela Conab, e o recurso vem do antigo MDA, hoje é o MAPA. Então, basicamente, essas duas formas de comercialização são as que são mais executadas pela Emater, né,
E aí é muito bom frisar também, igual você falou, em parceria nos municípios com os órgãos. Geralmente, as secretarias de agricultura familiar, né, as secretarias de assistência social, por meio dos seus servidores, né, o pessoal do CRAS, então, todos eles também têm o pessoal das secretarias de educação, né, que também fazem parte dessa cadeia que ajudam a tocar o programa nos municípios. Então, a Emater, ela tem um papel, né, de divulgar o programa e mobilizar os agricultores, né? Também atua na parte de prestação de assistência técnica, na parte de elaboração dos projetos, gestão social e econômica na execução do projeto, também tem essa conotação, né? A parte de planejamento da produção, ou seja, a gente trabalhar com o produtor para não faltar a produção ao longo do ano, né? Tem situações que não tem jeito, né? O clima, outro fator estimulando isso. Também tem a parte de boas práticas de produção e processamento, né? A gente está muito acostumado só com aquela questão dos alimentos in natura, mas também já existe a parte de alimentos processados, né? Seja ele pouco processados ou mais processados. É claro que para atender a essa categoria de produto processado, precisa atender à legislação vigente, né? Questão de boas práticas, a questão de embalagem, né? De condição de armazenamento, de estocagem. A Emater também atua na parte de comercialização, né? Com os produtores, a questão de separar a produção, os kits, né? E apoiar também as entidades beneficiárias na adequação dos cardápios, né? Na produção, com a produção oriunda da agricultura familiar e vice-versa, né? Quer dizer, tentar conciliar o que produz com o que a escola precisa e a escola tem que utilizar aquilo que preferencialmente quer produzido na região. Citando outro programa aqui, que é o PENAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, né? Ele foi instituído pela lei em 2009, né? E ele diz que, no mínimo, 30% dos recursos repassados às escolas públicas e às prefeituras para a alimentação escolar tem que ser destinado da produção de alimentos da agricultura familiar, né? Mas é engraçado que ele diz 30%, no mínimo, mas ele pode ser 100%, né? A depender da gestão do município, né? Das entidades, dos atores envolvidos e da disponibilidade da produção local ou regional. Assim como o PAA, o PENAE, a Emater também atua na parte de divulgação do programa, mobilização de agricultores, assistência técnica, né, organização e planejamento dos projetos, na parte de assistência técnica na produção, na parte de comercialização, emissão de DAP. Aqui tem um roteirinho, que a gente vai citar rapidamente aqui, os passos para poder realizar a compra de alimentos da agricultura familiar para alimentação escolar. Então, o primeiro passo é preciso mapear a oferta e a demanda dos alimentos para a alimentação escolar. Então, precisa saber o que produz na região e o que as escolas, né, precisam para poder fornecer para os alunos. Depois definido os preços a serem praticados, né, através de uma chamada pública. Geralmente considera uma tabela de preços pela Conab, né, e também os preços praticados nos mercados regionais. É feita uma mesclagem entre essas duas formas. Depois é feita a realização de uma chamada pública, onde é que ou as escolas estaduais ou as municipais, elas soltam um edital de chamada falando que vai precisar daquele produto, né? Aí os produtores, com acesso a esse edital, eles vão elaborar os projetos com a ajuda da Emater, né? Vão propor a vender os produtos que ele tem disponível. Depois é feito a seleção dos projetos para venda, ou seja, o pessoal vai fazer mais uma parte burocrática, tentar cruzar, né? Casar a oferta dos produtores com a demanda das escolas. Então, depois de selecionado
os agricultores participantes, é assinado o contrato de compra e venda, e aí, então, o produtor realiza a entrega dos alimentos conforme o cronograma, né? Então, vai entregar tantos quilos daquele produto por dia ou por semana, né? Tem situações que é criado um banco de alimentos, onde é que concentra toda essa entrega. Tem situações que a entrega é direto na escola, então isso depende muito de cada município, né? Cada um tem uma forma mais peculiar de trabalhar. E depois de feita essa entrega, é realizado o pagamento, né, aos agricultores fornecedores. Geralmente, tem duas formas, seja ele individual ou também de forma coletiva, né? Tem essas duas formas de atuar. Citando aqui também um outro programa, a gente chama de Política de Garantia de Preço Mínimo de Produtos da Sociobiodiversidade, chamado de PGPM-BIO. Então, esse PGPM-BIO é uma subvenção paga ao agricultor familiar, que objetiva assegurar o recebimento de um preço mínimo de produtos oriundos do extrativismo, né, que é estabelecido pela Conab. A Conab é que é o órgão que executa esse programa. Esse programa ele tem uma predominância de execução nas regiões norte e nordeste do país e algumas regiões do sudeste e do centro-oeste, né? É feito o registro da venda por meio da nota fiscal dos produtos, ou seja, o produtor... vamos dar um exemplo prático aqui, né? Você falou de Japonvar, vamos falar um pouquinho aqui da capital do piqui. Então, o produtor lá em Japonvar, ele coleta seu piqui e vende aquele piqui. E ele precisa de ter uma nota fiscal para comprovar que teve essa venda, né? Mediante a nota fiscal da quantidade vendida, da DAP e de um cadastro que é feito junto à Conab, é estabelecido como se fosse um preço médio de um determinado produto. Então, vamos dar o exemplo do piqui. Digamos que o piqui foi vendido lá em Japonvar por um valor hipotético de 60 centavos o quilo, né? A gente sabe que ele é comercializado na unidade, né, na dúzia, mas vamos para entender o cálculo. Então, vamos supor que foi vendido a 60 centavos o quilo. E digamos que no ano, na safra, a Conab estabeleceu que o preço médio do piqui é R$1. Então, aquele piqui que o produtor vendeu a 60 centavos e que a Conab diz que o preço médio é R$1, a Conab vai compensar ele, essa diferença de 40 centavos, né, através dessa política é uma política compensatória. Então, são alguns produtos que fazem parte desse programa. Na nossa região, né, na região norte de Minas e Vale do Jequitinhonha e Mucuri, né, tudo que a gente está tratando aqui trata dessa região que, apesar de ter uma nomenclatura, né, e características um pouco diferentes, mas na prática as execuções, os programas, eles são muito parecidos, tanto para aqui no norte quanto lá no Vale do Jequitinhonha. Então, os programas na nossa região que estão sendo contemplados é a castanha do Baru, né, o coco macaúba, a mangaba, o pequi e o umbu. Só para você ter ideia, o Baru, por exemplo, o preço mínimo de venda estabelecido pela Conab na safra de 2019 é de R$16. Então, assim, o agricultor, não sei de quanto que ele está vendendo, mas suponhamos que ele vendeu a R$10 o quilo, né? Então ele teria direito a receber R$6 de complementação por parte da Conab, desde que ele tenha a comprovação da venda através de nota fiscal, né, DAP e o cadastro na Conab. Só citando um exemplo desse programa aqui no município de Japonvar, na safra de 2016, 58 famílias foram contempladas, e o valor médio que cada família teve de acréscimo na renda, quer dizer, aquela premiação que ele teve, além do valor que ele já vendeu, o valor médio ficou em R$ 1.310 por família, dessa complementação. Em 2018, passou para 135 famílias e o valor médio passou para R$ 2.093.
por agricultor. E em 2019, já chegou a 195 famílias beneficiadas, e a estimativa é que vai ficar em torno de R$ 2.560 que cada família vai obter de rendimento. Então, um crescimento em número de famílias de 2016 para 2019 foi 236%, né, a porcentagem de famílias que foram beneficiadas, e o valor médio cresceu em 95%, quer dizer, quase que dobrou a quantidade de recursos que as famílias tiveram acesso dentro dessa política pública. Ela precisa ser mais bem divulgada e melhor acessada pelos agricultores. E a Emater é uma das portas que pode ajudar o produtor a acessar esses recursos. Outra política pública importante e que ela está cada vez mais se potencializando na nossa região são as chamadas feiras livres da agricultura familiar. A Emater ela tem uma participação efetiva na organização e na implantação dessas feiras em diversos municípios do estado. Diga-se de passagem, nos municípios que compõem a nossa regional aqui em Januário, nós tivemos a criação de mais de 5 feiras livres nos últimos anos, em parcerias com os municípios, com as prefeituras municipais. Então, a Emater ela desenvolve ações para fortalecer a inserção de agricultores familiares nos canais de comercialização. A responsabilidade de funcionamento, depois de implantada, ela recai sobre as prefeituras, como uma forma de apoiar a atividade nos municípios. Quer dizer, a Emater ela organiza, implanta, é como se fosse ensinar uma pessoa a andar de bicicleta. Depois que ela pega o ritmo, a gente tem que deixar, não caminhar sozinho, mas assim, tá acompanhando um pouco mais de longe. E ela é uma iniciativa que valoriza a identidade regional, que ela gera trabalho, renda e receitas que ajudam a dinamizar a economia dos pequenos municípios. A gente passa aí nos municípios e costuma ver as feiras, realmente ela traz um movimento, o pessoal coloca um som, traz produção, e dá aquele movimento, traz comida, Aqui também, na região, o pessoal costuma chamar essas feiras de feiras agroculturais ou feiras gastronômicas. O pessoal, essa feira ela serve também como um momento de entretenimento para as famílias. O pessoal sabe que o dia que tem a feira, a família toda vai dar uma volta na praça, vai consumir, vai prestigiar, Quando chega pessoas para visitar o município, tem que conhecer essas feiras. Ultimamente elas estão um pouco paradas por conta da pandemia, mas um negócio interessante é que alguns municípios eles criaram mecanismos para poder driblar essa situação. Então, tem município que criou até delivery. Os produtores se organizaram com os produtos disponíveis, criou lá via grupo de WhatsApp, rede social. Então, o pessoal pede oferta, o produtor oferta os produtos disponíveis e a população compra. E é realizada a entrega, tudo de maneira segura, com distanciamento. Tem outros lugares que o pessoal começou a fazer também, outro chamado drive-thru. Colocou as barracas de forma alinhada, que a pessoa vai passando de carro e vai escolhendo aquilo que ela quer e não desce do carro, não para, vai fazendo lá um sistema drive-thru bastante interessante. Então, assim, são formas que o pessoal tem encontrado para poder fazer a coisa continuar a funcionar. Então, qual que é o papel da Emater nessa feira livre? Identificar e trabalhar a organização de grupo de agricultores, tem que ser trabalhado em grupos. As ações de acompanhamento técnico na oferta de produtos de qualidade, ou seja, os produtos que têm que ser ofertados têm que apresentar um padrão de qualidade, e isso porque cada vez mais o mercado consumidor está exigindo, está caminhando agora para a questão dos SAT, dos sem agrotóxicos, e também a questão dos orgânicos. Também é importante trabalhar o custo de produção, e fazer um paralelo com o preço de venda. Às vezes o pessoal vende muito barato e não rentabiliza, ou às vezes quer vender um preço muito além do que a sociedade está habituada a pagar. Então precisa ter
uma mesclagem, um meio termo para poder atender os dois lados, de quem produz e de quem consome. É muito importante também a questão das parcerias, né? Seja ela com a vigilância sanitária e com os serviços de inspeção municipal, porque para assegurar qualidade, tanto para quem consome aquela produção, quanto também para quem está produzindo aqueles produtos, né? Está produzindo produtos de cada vez com mais qualidade. Também é importante promover a oferta de produtos diferenciados, né, tradicionais e valorizando a cultura local. Então, assim, não é só alface, tomate e queijo, né? Tem que ter outros produtos, até para poder dar mais movimento, dar mais fluidez nas vendas. Também a gente realiza capacitação de feirantes em temas relevantes ao assunto, a questão de comercialização, a questão de boas práticas, né? E também é necessário realizar a organização das informações, né, por meio de um banco de dados, seja o volume da produção, os preços praticados, a regularidade de produção, por quê? Para poder saber, né, em que época que tem determinada produção, qual que é o preço médio. Então, isso aí são estratégias que a gente deve estar sempre utilizando para poder melhorar a execução dessas feiras livres. E vou ver aqui também. A Emater, ela atua como na execução dessas políticas públicas, seja ela nas políticas de geração da produção, igual você falou do BSM, e eu falei aí do Dom Helder, e também ela atua nas linhas de ajudar o produtor a comercializar essa produção, que foi esses programas que nós citamos aqui. Quando você citou o caso da dificuldade que os produtores estão tendo com relação ao acesso ao cartão de produtor, isso aí é um problema, né? Mas fica feliz que não é só aí, ela é um problema, vamos dizer assim, mais a nível de Estado. Ela é uma parte burocrática que o produtor não tem culpa disso, mas acaba que ele é que paga o preço. Então, assim, só para esclarecer isso, boa parte dos agricultores, eles precisam, todo produtor, para ter acesso ao cartão de produtor, ele tem que apresentar alguns documentos. E boa parte dos produtores não tem a escritura do imóvel que dá a ele a posse do imóvel. Ele não tem a escritura. Geralmente, ele tem uma chamada declaração de posse, que são emitidas pelas associações, os sindicatos, etc. O que ocorreu foi que, em 2019, a Secretaria de Estado da Fazenda, que é o órgão responsável por habilitar o produtor a ter esse cartão do produtor, e de posse desse cartão do produtor, o produtor consegue emitir a nota fiscal para poder comprovar a entrega da produção e receber dentro dos diversos programas, igual PA e PENAR. Então, precisa ter a nota fiscal. Para ter a nota, precisa ter o cartão de produtor, e para ter o cartão de produtor, precisa apresentar a documentação, que seria a escritura. Quando não se tem a escritura, tem-se a declaração de posse. O problema é que, nos últimos anos, essa declaração de posse, ela foi... A palavra, não sei a palavra certa, mas ela foi promiscuída. O pessoal começou a fazer muita bagunça, não fazer a declaração de posse da maneira correta. Então, a secretaria, que eles chamam de AF também, né, Administração Fazendária, elas passaram a falar, não, precisa ter uma declaração de posse correta para a gente ter segurança em dar para o produtor esse cartão para ele poder emitir a nota de fiscal de comercialização da produção. Então, acaba que recaiu muito para a Emater a missão de emitir essa declaração de posse. Só que, em consulta a nossa unidade central lá, a nossa hierarquia, o pessoal falou que a Emater e nem a associação tem a habilitação para emitir uma declaração de posse. Então, a declaração de posse é uma declaração que o próprio produtor emite, que ela deve ter firma reconhecida em cartório
e com os seus limitantes, ou seja, o produtor vai até seus limitantes, declara que mora há tantos anos naquela propriedade, que não tem litígio, que convive bem com os vizinhos, que explora uma determinada parcela de terra. Os vizinhos, se não houver nenhuma restrição, vão assinar também. Todos precisam reconhecer a firma. E é importante que seja feito um croquis, né? Não precisa ser um mapa detalhado, mas um croquis de acesso e de delimitação dessa área. A declaração de posse feita, atendendo essas recomendações, a Secretaria de Fazenda ela vai emitir o cartão de produtor. Então é preciso ter esse entendimento. E geralmente as pessoas elas querem resolver as coisas de uma maneira rápida, sem primeiro passar a entender o processo para atendimento aos requisitos necessários, né? E eu citei aqui alguns pontos positivos e negativos com relação a essas diversas programas de comercialização, né? Alguns pontos positivos que eu cito, né, dessas políticas de comercialização são as novas oportunidades de comercialização, ou seja, é um novo mercado que surgiu para que o agricultor possa estar entregando a sua produção. Às vezes a gente brinca assim, que produzir é fácil, né? O difícil é vender a produção e mais difícil é vender ela por um preço que remunere a atividade, né? Então essas feiras elas vêm, essas políticas de comercialização elas vêm para melhorar mais essa questão de remuneração por parte do produtor. Outro ponto positivo, eu acho que a sociedade, de uma maneira geral, ela está ávida por produtos diferenciados e com qualidade. Quem é que não quer um produto de qualidade, um produto diferenciado? Antigamente comprava o frango vivo, hoje a gente já compra o frango abatido, né, cortado, às vezes até temperado, né, paga-se um preço a mais por isso, mas é uma comodidade, né, e tem gente que paga. Os preços praticados, os produtos comercializados com preços diferenciados, né? Que é isso que a gente acabou de falar aí. Agregar valor à produção, né? Tem gente que vende o queijo simples, o pessoal agora está fazendo o queijo curado, né? O queijo maturado, então agrega valor. Tem gente que vende o queijo fresco, tem gente que vende o queijo recheado, lá com doce de leite, com geleia, com goiabada. Então tudo isso agrega valor e aumenta a remuneração do produto. Outro ponto positivo é a questão que a demanda ela ainda é maior do que a oferta. Então, assim, existe muita gente querendo comprar e nem sempre tem a produção suficiente, né? A gente tem que atentar muito para a questão da diversificação da produção. Não adianta ir todo mundo querer ir na feira vender só alface, que aí realmente no mercado não vai absorver. Mas se um levar alface, um levar tomate, um levar quiabo, um levar chuchu, todo mundo vai vender a produção e não vai ter problema. E outro ponto forte também que eu acho com relação a isso, que a pandemia causou, né, essa questão das novas formas de atendimento ao consumidor, né, o delivery, o drive-thru. Então isso aí foi um ponto positivo, embora quebrou aquela harmonia, aquela satisfação que o pessoal tem de sair de sua casa e ir até a feira, né? Mas a pandemia ela não deixou o produtor desamparado, ela criou essa possibilidade. Então eu considero isso como um fator positivo. Alguns pontos que eu acho que merecem destaque. Eu não vou chamar de pontos negativos, mas eu acho que merece atenção. É a necessidade de prestar uma maior orientação na gestão dos empreendimentos. Os produtores geralmente, ele produz, vende, mas dificilmente ele anota, ele não faz curso de produção, então ele precisa melhorar essa questão do empreendimento como um todo. Desde a parte de planejar, de plantar, de colher e de vender. Então precisa ter toda essa etapa anotada. O produtor ele tem essa dificuldade, tem essa falta de cultura. Então, eu vejo isso como um ponto negativo. A partir do momento que ele começar a anotar, fazer conta, de repente ele até encontra forma de agregar valor à produção,
ou de repente ele vai mudar de, não, isso aqui não tá dando preço, né? Por exemplo, tomate agora, tá 99 centavos o quilo. Então, né, se ele tiver, igual eu falei lá atrás, a regularidade da produção ao longo do ano, a gente souber que em determinada época tem muita produção de tomate, ele vai evitar produzir tomate naquela época para pegar um preço melhor. Outro ponto que eu acho que também merece uma atenção, a maioria dos produtores ainda não estão acostumados com essas modalidades de comercialização. Tem que ter nota, tem que ter isso e aquilo, tem que embalar. Existem produtores que já estão avançados nisso, mas a maioria deles ainda não estão habituados. E a gente precisa trabalhar muito isso. É o produtor se adequar a essa nova realidade. Existem, quando tem os chamamentos, né, de merenda, seja pelo PENAI ou também lá a questão do PA, às vezes tem município que falta produção. Tem o dinheiro para comprar, tem o produto especificado e não está tendo produção. Então, precisa melhorar essa questão da oferta, né, do profissionalismo. E tem que ser uma oferta que ela tem que estar aliada com quantidade, qualidade e regularidade. Não adianta produzir leite só na época da chuva. Produzir leite na época da chuva é fácil, mas se você não fizer silagem, né, não ter a capineira, não tratar do gado na época da seca, que é quando se remunera melhor pelo leite, né, então você não vai ter a produção. Então você precisa ter toda uma programação, né, seja na parte pecuária, seja na parte de agricultura, para poder continuar essa produção e ter essa receita ao longo do ano. Uma reclamação que a gente escuta por parte dos técnicos e dos produtores, que geralmente os preços praticados tanto pelo PENAI quanto PAA, eles seguem ali um preço de referência de tabela. E o produtor queixa muito com relação a esses preços, sabe? O preço já vem lá de cima tabelado e, de repente, às vezes, por um motivo ou outro, ocorre uma alta no mercado local e o produtor ele tem que entregar lá porque ele assinou um contrato, né? Então, ele tem que cumprir aquele contrato e com aquele preço que foi praticado lá. Então, o pessoal acha que poderia ter mais flexibilidade aí, que poderia estar mexendo um pouquinho. E com essa maior oferta de recurso público, né, para a compra dessa produção, também ela resulta em maior demanda por parte do produtor. Ou seja, hoje tem mais produtor precisando de DAP para poder entregar a produção, para poder acessar recursos para elaborar os projetos de crédito rural para poder aumentar e melhorar a sua produção. Então, hoje existe uma demanda muito grande pela questão do acesso à DAP. Só que o que acontece? Como teve no passado, não tão recente, teve muito acesso à DAP, no ano de 2018, o Tribunal de Contas da União realizou uma auditoria em todas as DAPs que foram emitidas entre 2007 e 2017. Nesse período foi feita uma auditoria e foram encontradas diversas DAPs, milhares de DAPs no país e também em Minas Gerais, com indícios de irregularidades. E por uma questão de precaução, o Ministério da Agricultura recomendou que essas DAPs com indício de irregularidade, que elas fossem bloqueadas, né, que o CPF dos titulares dessa DAP fossem bloqueados e que foi montado um processo para que esses agricultores pudessem se justificar perante o Ministério para saber se a DAP foi emitida de forma indevida ou não. As DAPs que ficarem comprovadas que foram emitidas de maneira correta, é feito um processo também burocrático de solicitação de desbloqueio dessa DAP, é encaminhado ao Ministério, o Ministério promove essa liberação e autoriza o agricultor a ter acesso à DAP, né? Só que tem muitos casos que, por falta de documentação, por falta mesmo de enquadramento, tem muitos agricultores
que estão impedidos de ter acesso à DAP, porque eles não se enquadram nos critérios de desbloqueio. Então, isso é um problema que surgiu por conta dessa auditoria do tribunal. O tribunal acionou o Ministério, que é o responsável por fazer a emissão dessas DAPs, né? Na verdade, assim, quem emite é a Emater, mas a responsabilidade é toda do Ministério. O Ministério procurou todas as entidades e a Emater se propôs a fazer os desbloqueios, né? Desde que siga os critérios que o próprio tribunal apontou. Então, tem que apresentar uma série de documentos, e geralmente esses documentos, eles se referem ao período que a DAP foi emitida lá atrás. Então, o produtor tem dificuldade para, por exemplo, uma DAP emitida em 2008. Geralmente, ele não tem cópia dessa DAP, ele não tem cópia das notas fiscais de venda, da comercialização, ou, às vezes, de rendimentos que ele obteve fora da propriedade e que não foi declarado na DAP, né? Grande parte dos problemas está relacionado a isso. Ele só declarava a renda da propriedade e não declarava a renda fora da propriedade. Tem renda que ela é utilizada no cálculo, mas, por exemplo, benefícios sociais, programas sociais, aposentadoria, ela não entra no cálculo. Só que se o agricultor recebeu R$ 1 de benefício, programa ou aposentadoria rural, ele tem que ser informado na DAP. E, geralmente, o produtor não informava ou omitia, porque não queria expor a vida dele, ou por uma própria deficiência do sistema de emissão de DAP, ele não solicitava, né, por parte do agricultor, e aí foi gerando essa bola de neve, e uma hora essa bola de neve estourou. E aí muita gente, pelo menos nesse momento, momentaneamente, está prejudicada. Mas nós estamos trabalhando nisso aí, tentando resolver os casos que têm solução. Não sei como é que eu estou no tempo aí, né? Tem mais tempo, já está dentro, ou nós vamos abrir para perguntas. Yuri, eu acho que... Oi, Yuri, eu acho que nós ficaremos aqui mais umas 2 horas nesse diálogo, viu? Mas nós já estouramos o nosso tempo. Mas aí tem 2 perguntinhas para você, eu gostaria que você desse uma olhada aí, porque eu li e são para você, as 2. Se você puder dar uma olhadinha aí. Aí eu queria agradecer a todos que estão nos acompanhando. A comissão do programa colocou aí de norte a sul, de sul a, né, de nordeste a sudeste. De fato, tem muita gente nos acompanhando aí. E eu agradeço a todos. Muito obrigada a todos mesmo. Oi, Yuri, eu só queria fazer uma colocação aqui. Quando você falou das feiras livres, eu faço essa discussão na minha dissertação também, porque os agricultores participantes do PA no município de Datas, eles não participam da feira, e tem a feirinha lá em Datas. E eu puxo essa discussão no sentido de mostrar a necessidade deles explorarem mais esse canal de comercialização, como uma forma até de fortalecer eles ali na atividade, né, e continuarem produzindo mais, cada vez mais, e continuarem como fornecedores para o programa. Outra pontuação que eu vou fazer é em relação ao BSM também fortalecendo o agricultor que participa do PAA. Tive caso de agricultores que me falaram assim: não, com o recurso do BSM eu investi no meu pomar. Eu comprei mudas porque há uma demanda grande de mexerica, de laranja no programa, então eu quero produzir para eu fornecer para o programa. Então, uma política pública fortalecendo, né, a participação do agricultor em outra política pública. Isso é muito, muito bacana. E eu quero, assim, agradecer pela sua explanação. Eu acho que trouxe uma contribuição riquíssima aí para nós. E eu queria que você respondesse as perguntas aí, se for possível. Aí você tem mais um tempinho para fazer, para responder. Eu não estou como eu estou acessando pela plataforma e não pelo Facebook, eu não você não está conseguindo ver, não, né? Está aparecendo para mim. Deixa eu ler aqui para você. Assim. Tá, eu vou ler aqui. A colocação é em relação ao Pronaf, aqui eu vi aqui. Uma é do Ezequiel, que ele falou assim, que no censo de 2017, os dados revelam que 80% dos agricultores não recebem dos agricultores, né? Não recebe assistência técnica. E que consideração você faz em relação a isso? Na verdade... Aí ele falou assim, ó, em sua visão...
Ele falou assim, ó, em sua visão como extensionista da Emater, o que você pode nos contextualizar sobre isso, uma vez que sempre sugere que as políticas públicas sejam acompanhadas da assistência da Emater? Então, com relação a esse censo de 2017, ele teve uma divulgação parcial dos dados. Aqui em Januária tem uma unidade do IBGE e a gente está sempre dialogando com os funcionários, né, aqui é o Deniston, a gente sempre conversa com ele e ele fala assim, olha, essa pesquisa de 2017, ela não foi uma pesquisa realizada na mesma magnitude que teve a pesquisa em 2006. Tanto é que, eu não sei se 2020 já saiu, mas eu conversei com ele ano passado, antes da pandemia, e ele falou que eles ainda estavam trabalhando nos dados dessa pesquisa, né? Então, assim, em 2006, ela foi uma pesquisa mais a campo, mais abrangente, o cara realmente caminhava nas casas, ia lá, perguntava. Essa outra pesquisa, ela foi por amostragem, ela não foi uma pesquisa, até por questão de limitação de recursos, ela era para ter acontecido em 2016 por falta de recurso. Ela foi adiada para 2017 e ela aconteceu de forma muito limitada. Então, pode ser que o público amostrado não representou de fato a realidade. Diga-se de passagem também que, embora o IBGE sempre trabalhe de forma a estar melhorando a metodologia, diga-se de passagem, em 2006, eu trabalhava na Emater lá em Montalvânia, quando teve essa pesquisa, no município do lado, que é Juvenil, eu conversei com um produtor, e só esse produtor, ele tinha em torno de 4 mil cabeças de gado, e ele disse que ele não foi entrevistado. Então, você pega um município que tinha lá em torno de 15 mil cabeças, e 4 mil cabeças não entrou na conta do recenseamento, então a gente imagina que seria o quê? Em torno de 20% do rebanho do município não entrou nos dados do censo. Então, assim, não é que nós estamos questionando, mas, assim, a pesquisa, ela apresenta falhas metodológicas, falhas executivas, né? Então, assim, mas, no geral, os agricultores, eles recebem orientação, talvez não recebem aquela assistência, até por uma questão de logística, aquela assistência pontual, rotineira, porque a Emater, ela trabalha com assistência técnica, né, trabalha com extensão rural e também trabalha na parte de atendimentos. Então, às vezes, uma pessoa vai na Emater pegar alguma informação, aquilo é um atendimento realizado. E, de repente, ele não considera aquilo como assistência. Ele queria que o cara fosse lá na casa dele, que fosse ver o pé de laranja que está doente, que voltasse lá no outro mês para ver, e, de repente, não dá, a demanda de trabalho, de serviço, né, é muito grande. Ô, Yuri, uma outra pergunta aqui é do Kleber. Ele fala assim, sou da área do direito e estou iniciando nessa linha de créditos. Vejo que o PA é uma das ótimas formas de estímulo, mas já na questão do PRONAF, ao analisar os contratos, parece que não atinge a todos pelos requisitos exigidos e dificulta o acesso para alguns. Vocês acham que este atinge a todos? Então, coincidentemente, hoje, nós recebemos, no começo do mês, teve o lançamento do Plano Safra, né? Na semana passada foi disponibilizado o Manual de Crédito Rural, que tem as orientações, né, ou seja, as regras que vão reger essa nova safra, valores, taxa de juros, prazos, né? E aí tanto engloba a agricultura familiar do PRONAF, quanto os demais agricultores. O MCR, ele trata das duas linhas. E só que ele é um documento muito extenso, ele é um documento com milhares de páginas. E os nossos colegas lá da sede, da unidade central, eles elaboram para a gente o que a gente chama de quadro resumo. E hoje eu recebi de manhã esse quadro resumo e estava dando uma comparada. Eu até compartilhei com os meus colegas um print que eu fiz com os dois quadros resumo, do PRONAF e dos demais. Eu coloquei lado a lado e destaquei as taxas de juros praticadas. No PRONAF, 4% para investimento e nos demais, 4,39%. Então, assim, hoje, no passado, essa diferença ela era muito grande.
a taxa empresarial era em torno de 7%, 8%, o Pronaf 2%, mas hoje está praticamente a mesma coisa, né? Então, assim, se a pessoa não tiver os critérios para se enquadrar na linha do Pronaf, ele pode acessar outra linha sem ter a necessidade de ter aquela exigência da documentação para ter acesso à DAP, que a DAP é o que enquadra a pessoa no Pronaf. Então, hoje, as outras linhas, ela praticamente a mesma taxa de juros, o pessoal tem acesso de uma maneira um pouco mais facilitada. Eu queria também frisar um ponto, eu não sei se eu contemplei a resposta aí, mas assim, uma frase que eu queria frisar aqui, que a gente procura fazer muito isso aqui na nossa unidade regional aqui da Emater nos municípios, e que eu chamo de um desafio, né, para o extensionista, é sempre estar fazendo a interlocução de políticas públicas de produção com as políticas públicas de comercialização. A Emater ela trabalhou muitos anos com um programa chamado Minas Sem Fome, né, que disponibilizava diversas modalidades que ajudavam a fomentar a produção, né? E em vários anos, até meados do ano de 2010, 2012, por aí, ainda tinha. De lá para cá, essa política ela veio perdendo força, né, até pela própria falta de recursos do governo que fomentava isso. Então, hoje a gente visa tá sempre cruzando muito os programas, por exemplo, associar, vamos beneficiar os agricultores que vão participar do BSM, né, nós vamos estimular eles a participar dos programas de comercialização. Então, assim, para tá dando uma sustentabilidade maior na atividade, porque não adianta só receber o recurso, construir o galinheiro, e aí o galinheiro vai ficar lá de enfeite? Não, ele vai produzir e já vai ter o local onde é que ele vai comercializar. Então, esse é o grande desafio hoje da extensão, estar focando essas políticas de produção com as políticas de comercialização. Ótimo, Yuri. Nós vamos encerrar, porque nós vamos chegar já em 1h30, nós estamos em 1h22. Então, nós já estamos no nosso limite, porque daqui a pouco vai... eu quero responder a Cássia Castro Arantes, que está fazendo doutorado em agronegócio na Universidade Federal de Goiás. Ela me perguntou se a minha dissertação já está disponível no banco de dados. Essa semana eu consultei, ainda não estava disponível aqui na UFVJM, né? A minha eu não vi, mas logo, logo ela já vai estar disponível lá sim. Eu gostaria muito de agradecer individualmente cada um aqui, né? Foram vários comentários, mas assim, não vai dar tempo, e eu estou sentindo muito, né? Eu sinto muito por isso, mas eu queria agradecer a todos que colocaram comentários, que nos acompanharam, o meu colega Marcos Pacheco, que também defende a mesma temática que eu, a pesquisa dele também foi em agricultura familiar, muito obrigada aí, adorei o seu viva as feiras livres da agricultura familiar, viva, né? Viva os nossos agricultores familiares, obrigada Emater pelo trabalho que faz com eles, e assim, são diferentes perfis de agricultores que precisam dessa assistência, precisam desse acompanhamento, e que precisam dessas políticas públicas. Gente, eu não aceito essas críticas, eu aceito críticas no sentido de melhorar, mas dizer que política pública para a agricultura familiar não funciona, eu não aceito. Então, os nossos agricultores familiares precisam dessas políticas públicas para fortalecê-los ali naquelas atividades e mantê-los ali naquela condição do campo. Então, muito obrigada a todos. Ludmila, que foi minha colega, né, na disciplina especial do programa de pós-graduação da produção vegetal. Muito obrigada, Ludmila. Muito obrigada a todos, gente. Adorei participar desse momento. A Maria Flávia, que é minha conterrânea de Lontra. Tem vários conterrâneos de Lontra aí. Várias pessoas. Tem seus colegas da Emater aí também, Yuri, que colocaram comentários, né? Eu vi aqui a Claudete, acho que ela trabalha aqui na regional de Diamantina. Eu não conheço, mas eu vi o comentário dela aqui. E, assim, eu adoraria agradecer individualmente a todos, né? Ivone, que foi minha colega lá em Japão, diretora da escola que eu trabalho, Moisés está acompanhando, professor Alan Fábio, do nosso programa Pós-Graduação em Estudos Rurais. Eu sempre falo, gente, esse programa de Estudos Rurais não é porque eu
conseguir o título de mestra nele, não. Mas ele é um programa para a vida, é uma revolução, assim, que causa na gente para a vida. Então, hoje eu tenho o meu Vale do Jequitinhonha e eu tenho o meu Norte de Minas. Assim, eu tenho as duas regiões como minhas, porque, assim, o Vale do Jequitinhonha me abriu muitas portas. E o programa de pós-graduação em estudos rurais, principalmente. O André Bezerra entrou aí agora, viu, Yuri? Comentando também. Ezequiel, muito obrigada por tudo, pelas orientações, pela paciência. O Túlio também está aí, também me orientou demais. Muito obrigada por tudo. Eu adoraria ficar aqui batendo um papo longo, né? Mas, assim, nós estouramos nosso tempo mesmo. Yuri, muito obrigada e pode fazer seus agradecimentos, suas considerações. Ângela, eu que agradeço, né? Assim, quando eu recebi o convite, eu nem imaginava que durante essa pandemia a gente assiste tantas lives, eu nunca imaginei que eu ia participar de uma, mas aceitei o desafio, né? Espero ter atendido a expectativa aí dos participantes, né? Às vezes tem a questão do nervosismo, é a primeira vez, né? Mas estamos aí. Eu podia deixar, não sei, deixar o contato, algum e-mail, alguma pessoa que quiser tirar dúvida, né? Fica à disposição. Pode ficar à vontade, Yuri. Pode me falar que eu digito aqui nos comentários. Eu não sei se eu consigo escrever aqui, mas é iure, iure.giuliano@emater.mg.gov.br. Caso alguém precisar tirar alguma dúvida, nós estamos à disposição. Eu digitei aqui nos comentários, aí eu enviei aqui para o pessoal. Mas é isso, gente. Muito obrigada a todos que nos acompanharam. Um abraço a todos, né? Eu acabei digitando aí, eu tô no computador do meu marido, saiu com Moisés Melo, né? Mas é esse aí. Olha aí, Urso. Não tá passando para você, não. Não é para Tá, você, é isso mesmo. tá certo. @emater.mg.gov.br. Tá certo. Então tá, obrigado, boa noite. Então tá bom, gente. Boa noite, muito obrigada.